Com relação a noções de informática, julgue o item a seguir. Em um documento em edição no processador de textos Word do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la e um triplo clique irá selecionar o parágrafo inteiro. Bem, interessante essa questão, porque ela analisa a questão de um ou dois cliques, um clique simples ou um duplo clique, sobre o texto. E nós temos essa historinha de um clique, duplo clique, triplo clique e assim por diante, em cima do texto, no próprio texto, mas também à esquerda do texto deve ser estudado. Então vamos estudar de forma mais completa e depois nós retornamos à questão. Acompanha comigo aparecendo aí o meu Word. Se o usuário simplesmente aplica um clique no texto, ele posiciona o cursor. Duplo clique, como eu vou fazer aqui na palavra concursos, duplo clique seleciona a palavra. E triplo clique agora, como eu vou fazer aqui na palavra teclado, seleciona o parágrafo. Observa, 1, 2, 3. Então, um clique posiciona o cursor, duplo clique seleciona a palavra e triplo clique seleciona o parágrafo. Isso dentro do texto. Se eu coloco agora o cursor à esquerda do texto, aqui na margem esquerda, muda um pouquinho a regra. Observa, com o cursor na margem esquerda, um clique seleciona a linha, duplo clique seleciona o parágrafo e triplo clique seleciona tudo. Observa, se for à esquerda do texto, um clique seleciona a linha, duplo clique seleciona o parágrafo e triplo clique seleciona tudo. Bem, agora a gente já sabe a historinha de 1, 2 ou 3 cliques, tanto no texto como à esquerda do texto. Informações interessantes. Então vamos voltar para a questão. Quando ele diz em um documento em edição no Word 2010, um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la, certo? Se eu aplicar um duplo clique sobre a palavra, seleciona ela. E um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro. Perfeito, corretíssima questão, porque dentro do texto, um clique posiciona o cursor, duplo clique, como ele diz a palavra, e triplo clique o parágrafo inteiro. Se fosse à esquerda do texto, um clique seleciona a linha, duplo clique seleciona o parágrafo e triplo clique seleciona tudo. Sobre esse ato de selecionar tudo, é também importante observar uma tecla de atalho que muito é pedida sobre o ato de selecionar tudo. Aqui no Word, quando nós clicamos na guia página inicial, nós temos um botão chamado selecionar, e quando a gente clica no botão selecionar, tem uma opção chamada selecionar tudo, e observa a tecla de atalho que aparece ali ao lado do selecionar tudo. É o Ctrl mais T. Isso porque dentro do Word, para selecionar tudo, a tecla de atalho é Ctrl T. Se fosse o BR Office Writer ou o LibreOffice Writer, aí a tecla de atalho para selecionar tudo é o Ctrl A. Mas aqui dentro do Word, para selecionar tudo, é Ctrl T. Observa, então agora eu vou pressionar Ctrl T e aí ele selecionou tudo. Muitas questões cobram qual é a tecla de atalho para selecionar tudo dentro do Word, que é Ctrl T. É bom lembrar que isso é uma regra que vale para o nosso Microsoft Office Word, mas não vale para os outros editores de textos que caem em provas, como o caso do BR Office Writer, que é o Ctrl A para selecionar tudo, e do LibreOffice Writer, que é Ctrl A para selecionar tudo. É no Word que o Ctrl T seleciona tudo, certo? Dentro dos navegadores, se a prova falar sobre navegadores, como o Mozilla Firefox, o Google Chrome e o Internet Explorer, o Ctrl A serve para selecionar tudo. Ctrl A serve para selecionar tudo também nos navegadores. E dentro do Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos do Windows, ou o explorador de arquivos, que é o gerenciador de arquivos do Windows 10, o Ctrl A também é para selecionar tudo. Então, na grande maioria dos programas, para selecionar tudo é Ctrl A. No caso do Word, do próprio Excel, aí sim o Ctrl T é que seleciona tudo como vimos agora.